Bom dia! Estamos aqui nessa manhã para meditarmos na palavra do Senhor nessa terça-feira. E que bom que você possa estar aqui conosco, compartilhando do que o Senhor tem para a nossa vida. Uma porção do maná que o Senhor derramará sobre a minha casa, a sua casa, nos edificando, nos curando, restaurando. E eu convido vocês a nós fazermos a leitura da palavra que está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo de 1 a 8, que diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Preparavam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro feito de essência de óleos aromáticos, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariote, o discípulo em que breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, ele era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixa em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Amadas irmãs, que linda essa passagem bíblica. Vocês imaginem a cena de Jesus ressuscitando Lázaro, numa família onde ele era amigo. Toda vez que ele passava por Betânia, ele entrava na casa de Lázaro para ceiar com eles. Ele já era alguém conhecido, que fazia parte da mesa dessa família. E Jesus agora ressuscita Lázaro, e logo após a ressurreição de Lázaro, ele vai para a mesa dessa família ceiar novamente. Ele sentado à mesa, à frente dele Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado, Marta e Maria. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Marta estava servindo Jesus. E que coisa boa ela estava fazendo, servir o Mestre. Só que o Senhor quer nos ensinar algo. Marta, ela estava fazendo algo que era necessário. Alguém precisava servir Jesus. Alguém precisava servir as pessoas que estavam naquela casa. Porque Jesus nunca ele andava desacompanhado, os 12 sempre estavam com ele. E então Jesus chega nessa casa com os 12, janta, prepara a casa. Eu imagino Marta tarefada, tentando dar o melhor dela naquele momento. Só que ela se deixa passar pela presença que estava naquela casa. Ela estava tão preocupada em servir que ela acaba esquecendo a presença de Jesus naquele lugar. E ela se dá conta, Maria se dá conta nesse momento, que enquanto Jesus havia ressuscitado Lázaro, ele também poderia ressuscitar. Porém, ela sabia que estava próximo o dia. E ela queria aproveitar cada minuto que ela pudesse estar perto de Jesus. Ela não queria fazer nada, mas queria estar aos pés de Jesus, aonde ela era consolada, onde ela era restaurada, onde ela podia prestar uma adoração genuína. E nós muitas vezes, como servas de Deus, nós estamos tão atarefadas, fazendo tantas coisas. Uma mulher que exerce ministério, eu sempre digo que não é turno dobrado, é turno de 24 horas. Nós não temos hora. A gente trabalha, a gente tem família, tem filho, tem esposo, tem casa e tem almas para cuidar. A nossa vida é voltada para Jesus. Quando não estamos cuidando de vidas, estamos preparando a palavra, estamos servindo alguém. Mas às vezes, no meio de tanto serviço, nós perdemos a expectativa e o senso daquele que está na casa. Jesus está na casa
e nós estamos correndo de um lado para o outro para tentar dar o melhor para Ele. O que Ele quer de nós é que nós estejamos só um pouquinho parados aos pés dele. E Maria, ela pega um frasco de um óleo aromático muito caro. Era o que ela tinha de valor naquela época. E ela resolve quebrar esse vaso e derramar aos pés de Jesus. E preste atenção que quando nós falamos de pés, nós estamos falando em servir. Agora ela vai servir Jesus. Ela está limpando os pés de Jesus. Jesus chegou, naquela época não existia calçado fechado. As estradas não tinham asfalto, era pó, era terra seca. Ele estava com os pés empoeirados. Aquela mulher, ela pega e derrama o que ela tinha de mais precioso aos pés de Jesus, e ela seca os pés de Jesus com os seus cabelos. Vocês imaginem que para secar com os próprios cabelos os pés de Jesus, a face dela estava em terra. Ela estava prostrada diante de Jesus. Ela estava ali adorando aquele que por pouco tempo estaria presente, mas que logo haveria de partir. Ela estava preparando o corpo dele para o sepultamento, mas sabendo que aquele que ressuscitou o irmão dela também haveria o terceiro dia ressuscitado. E amados, eu quero dizer para vocês que muitas vezes nós estamos trabalhando tanto e nós perdemos a paixão por Jesus. Nós fizemos tantas coisas para Ele, no meio do caminho nós percebemos que nós estamos num ativismo. E o amor verdadeiro, a paixão pela presença, ela começa a se apagar. E nós não podemos deixar isso acontecer. Aí eu olho nessa cena 3 personagens. Marta preocupada com o servir, mas dispersa da presença. Eu vejo Judas preocupado com o valor do óleo que está sendo derramado aos pés de Jesus. E como diz a palavra, não é porque ele se preocupasse com os pobres, porque ele era ladrão. E o coração dele sempre esteve naquilo que Jesus poderia dar para ele. Ele sabia que onde estava Jesus havia coleta de valores, havia multiplicação, havia abundância, porque onde Jesus estava a prosperidade caminhava junto. Então agora ele quer usufruir do que Jesus pode dar para ele. E se não fosse o dinheiro que estivesse no coração dele, ele não teria vendido o mestre por um punhado de moedas. Ele vendeu o seu mestre por um punhado de moedas e acabou se suicidando porque se perdeu no meio do caminho. Mas o nosso coração não pode estar naquilo que Jesus pode nos dar. Ele tem que estar focado na presença. E aí eu olho o terceiro personagem, Maria, aquela que vai aos pés de Jesus, derrama o óleo puro, seca com seus cabelos, se prostra diante do Senhor e dá a melhor adoração que ela poderia dar para Ele, como se fosse o último momento que ela estivesse na presença dele. Ah, que culto! Foi o melhor culto que ela poderia ter prestado, e a palavra do Senhor diz que o perfume dessa adoração invadiu o ambiente, invadiu a casa, todos poderiam sentir o aroma daquele perfume. Ei, adoradora, existe um potencial na tua vida. Quando você adora em espírito e em verdade, um perfume invade a casa. Enche a tua casa da presença de Deus, enche a igreja onde você congrega. Aonde você estiver, se houver uma adoradora na tua vida, haverá um ambiente cheio da presença de Deus. Haverá um nardo se propagando aos 4 cantos do lugar onde você vai estar. Porque a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é entregar o que eu tenho de mais valor ao Senhor. E aí muitas vezes nós percebemos pessoas preocupadas, mas eu não quero ser crente porque eu vou ter que dar o dízimo. O que é 10% para quem entrega a vida para o Senhor? Se ele tiver meu coração, ele tem tudo que eu tenho, porque eu não tenho apego a mais nada, eu só quero ele. E se eu tiver ele, eu tenho tudo. Ele tem os meus 10, os meus 50, os meus 100%, e quanto mais eu entrego para ele, mais ele me devolve. Porque aprender a ser adorador e viver na dependência do Senhor é uma vida
que a gente vive de provisão. A cada instante o Senhor vem e te surpreende. Às vezes o Senhor chega e diz assim: ei filha, me entrega isso, Senhor, mas tem valor. Quando você entrega, o Senhor vem e retribui. E eu quero contar um testemunho aqui. Quando o Senhor nos mandou abrir a porta da Águia Dourada, nós não tínhamos R$1 para abrir a igreja. E o Senhor me disse assim: ei, uma madrugada, nós viemos olhar esse local onde nós estamos aqui, que é a igreja, e nós sentamos no chão, porque só havia paredes. E quando nós sentamos aqui com a nossa arquiteta fazendo o desenho, ela disse: olha, vocês vão precisar de 35 mil para preparar a sala para iniciar o trabalho. E eu olhei para os obreiros e eu disse: juntem a chave, devolvem para o dono e vamos embora. Nós não temos dinheiro, nós não temos R$1. Juntando o nosso dízimo, nós era em 9, 10 que começamos a obra, nós não temos condições de pagar nem sequer o aluguel. Vamos ser realistas, vamos para casa. Naquela noite o Espírito Santo me acordou e o Espírito Santo me disse assim: ei filha, quando tua mãe faleceu, você recebeu uma porção da herança. 36 mil era o valor que cada filho recebeu, era o que a gente recebeu de herança. E o Senhor me disse assim: uma porta que eu esperava que se abrisse se fechou. Então o que havia sobrado na minha vida, da minha herança, era 36 mil. E o Senhor disse: eu quero que tu me entregue esse valor. E eu disse: Senhor, é tudo que eu tenho. O Senhor disse: me entrega. Naquela manhã, quando o Senhor fala, eu obedeço sem questionar. Eu levantei, eu não falei para o meu esposo, não falei para ninguém, eu procurei um dos obreiros, eu entreguei toda a herança que eu havia recebido. E eu disse assim: ó, não quero saber se vai ter dinheiro que chega ou não, eu só estou obedecendo o meu pai, eu estou te entregando esse valor, faz o que tem que fazer. E nós começamos as obras na igreja. E a inauguração foi num sábado. E na segunda-feira nós tínhamos todas as contas para pagar e nós não tínhamos dinheiro. Amados, no dia da inauguração da igreja, dentro do gasofilácio, ninguém chegou ao gasofilácio para fazer nenhum depósito. Quando nós abrimos, sabe o valor que tinha dentro? R$36 mil. E o Senhor me disse: aquilo que eu peço, eu devolvo. Não existe perda na minha mão, eu multiplico. E a partir daquele dia, por um ato de obediência, essa casa nunca mais faltou R$1. Nós nunca precisamos depender de ninguém, porque o provedor desse lugar é o Senhor. A cada fase, a cada etapa, a cada estação que nós vivemos, o Senhor vem com uma provisão nova. Porque aqui nesse lugar há uma adoração genuína. E eu quero pedir para você, mulher, seja uma adoradora genuína. Entregue o seu melhor ao Senhor. Pastora, você está falando em dinheiro? Não, é porque dói falar em dinheiro, né? Nós somos apegados a essas coisas. Não, amada, eu estou falando de uma adoração, de uma entrega, de você se prostrar aos pés dele e dizer: Senhor, eu te amo, eu quero te entregar minha vida, tudo que eu tenho, Pai. Senhor, eu tenho tido uma vida superficial contigo, mas a partir de hoje eu quero ir no profundo. Eu quero viver, Senhor, o sobrenatural. Eu quero ser tocada por Ti, eu quero manifestar o Teu poder, eu quero ser instrumento de cura. Passei por tantas feridas na minha vida, mas agora cada ferida que eu passei no passado, a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da traição, a dor de tantas dores, vão se transformar em bálsamo de curas para outras mulheres através de uma adoração. Enquanto você adora, enquanto você está aos pés dele, o Senhor começa a derramar sobre a tua vida a unção preciosa do Espírito Santo. E amados, não tem nada que se compare a poder sentir o poder de Deus descendo sobre a nossa cabeça. E você vê que você não tem capacidade para nada, mas quando o Espírito Santo te toma, você não sabe nem o que fala, nem o que está fazendo, nem o que está se movendo, mas você vê naquela unção pessoas sendo curadas, batizadas com o Espírito Santo, sendo libertas, simplesmente porque o Senhor viu na tua vida um coração adorador. Seja uma adoradora, seja uma Maria.
Pare de trabalhar tanto, correr tanto e tire um tempo para estar aos pés do Senhor, entregando o que você tem de melhor. Sabe o que hoje é mais precioso na nossa vida? O teu tempo. Os nossos dias são cronometrados. O que você tem de mais precioso que você pode ofertar para o Senhor, o teu dízimo é do teu tempo. Senhor, 10% do meu dia vai ser para ti, Senhor. Eu quero ler a tua palavra, eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero sentir o teu cheiro através das folhas da Bíblia, onde fala, Senhor, dos teus milagres, o que as pessoas sentiam, viveram contigo, Senhor. Eu quero ser tocada, eu quero ter minha vida transformada de tantas mulheres, como a mulher samaritana, o dia que se encontrou contigo naquele poço, onde o Senhor ofertou a água da vida, e ela nunca mais teve sede. E dali uma mulher que tinha 5 maridos, saiu dali santificada por um encontro contigo e se tornou a maior evangelista de todos os tempos. Conseguiu converter uma cidade toda por um testemunho de um encontro contigo, Senhor. Ah, querida, se nós entendêssemos o que significa um tempo aos pés do Senhor, quando nós levantamos dali, nós nunca mais somos as mesmas. Ontem mesmo no culto eu testemunhava que cheguei sem força, sem voz, mas eu fui aos pés do Senhor Jesus, me prostrei e disse: Senhor, hoje não tenho força, não tenho voz, então eu invoco a tua palavra que diz que quando eu não tenho mais força, a tua força vem sobre mim. E amados, aconteceu algo sobrenatural no culto. O Senhor me levantou de pé, derramou unção e poder, tomou a minha voz. E como se quando terminasse o culto e a unção saísse, eu não conseguia mais falar com as pessoas. E dizia: meu Deus, debaixo da tua unção parece que é uma força sobrenatural. E quando a gente sai debaixo da tua unção, Senhor, parece que aquilo se esvai. Porque não somos nós, é Ele. Tenha uma vida com Ele e Ele será por ti. Eu desejo do fundo do coração que nessa manhã o Senhor levante as Marias que desejem ter um tempo aos pés do Senhor Jesus, derramando o que tem de mais precioso, secando os pés do Senhor com seus cabelos, sentindo o cheiro dos pés dele perfumado. Muitos querem as tuas mãos, Jesus, mas nós queremos só os teus pés. Os pés falam de adoração genuína e serviço. Que nós possamos ser essas Marias que amem os pés de Jesus. Deus abençoe.